Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia. Peço a todos para poder se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, ontem tomamos a iniciativa de fazer uma enquete aqui no nosso canal. Você que deseja participar, clique lá na aba Comunidade e vote. Colocamos os principais candidatos à presidência do Vasco da Gama. E nessa parcial aí, com cerca de 1.100 votos, o Levenciano está ganhando com folga. Levenciano conseguiu 51% desses votos. Uma coisa que eu fiquei muito perplexo, pasmo, confesso a vocês, mesmo sem o anúncio desse jogador que ele havia prometido, ele ainda consegue ser o favorito da maioria das pessoas, né? Então os vascaínos confiando bastante no projeto do Levenciano. Para muitos foi só um desvio nesse percurso para ser presidente. O Júlio Brandt ocupa a segunda colocação com 43%, ou seja, a gente vê uma certa folga mesmo do Levenciano na concepção dos inscritos aqui do canal. Me chamou muita atenção a quantidade de porcentagem que o Campelo teve. Campelo vem na terceira colocação com 4%, ou seja, o Campelo, na concepção de muitos vascaínos, ainda merece uma segunda chance. Em quarto lugar, com 2%, vem o Luiz Manuel Fernandes. E em último lugar, com 1%, o Frederico Lopes. Quem quiser participar, é só entrar lá na comunidade, na aba, para poder fazer a sua votação aí. Mas nesse momento, Levenciano aí, grande favorito, segundo a internet, para poder, enfim, ser presidente do Vasco da Gama. E meus amigos, com relação aqui às notícias do Vasco da Gama em si, algumas notícias boas aí de verba que poderão entrar no Vasco da Gama. É até chato a gente fazer esse tipo de vídeo, porque a gente já fez alguns semelhantes a esse, mas ontem houve uma novidade com relação ao dinheiro que o Vasco da Gama tem retido da Caixa Econômica Federal. Cerca de 6 milhões, segundo o balanço patrimonial do clube. Segundo o jornalista do Lance, o Davi Nascimento, o Vasco está prestes a conseguir as certidões positivas com efeito de negativas para poder essa verba da Caixa ser liberada. Cerca de 6 milhões. O Vasco, que no final do ano passado parcelou aí toda essa dívida fiscal, embora não tenha apresentado comprovante, e como está parado devido a essa pandemia, impostos, estamos livres de pagar, entre outras coisas aí que o governo nos cobra,
pode sair aí a grana da Caixa Econômica Federal nos próximos dias. E o Vasco, na tentativa de pagar salários, também pedirá à Rede Globo de televisão, junto com o Botafogo, a antecipação do ato trabalhista. O Vasco da Gama está livre aí do ato trabalhista, né? O Vasco não está destinando esse dinheiro aí para o Tribunal Regional do Trabalho durante essa pandemia. E o Vasco pede à Globo para que a Globo faça o repasse desse dinheiro para o Vasco, para que o Vasco possa quitar parte aí dos salários. Então, essa semana ainda deveremos ter algumas novidades com relação a essa situação de pagamentos de salários, porque deverá entrar dinheiro no Vasco da Gama, né? Acho que o maior imbróglio nessa situação envolvendo a Caixa são as CNDs. O Vasco, segundo Davi Nascimento, está conseguindo tirar essas certidões aí, mesmo com essa pandemia. E, meus amigos, vamos aguardar também o ato trabalhista. E para fechar o vídeo aqui, eu gostaria de falar uma coisa. Ontem, o Atenção Vascaínos fez uma entrevista com a coordenadora do Paralímpico e eu fiquei emocionado com a entrevista. Aquilo ali me deixou muito sensibilizado. E não foi apenas a falta de dinheiro, foi o preconceito, segundo a coordenadora, que fez com que esses funcionários fossem demitidos, os paraolímpicos. Infelizmente. E ela indagou se o pessoal do projeto olímpico ficou, por que os paraolímpicos não poderiam ficar? Alegando aí preconceito dessa gestão. E o Campelo não teve dignidade de ir pessoalmente para demitir. Ele não teve coragem de olhar olho no olho, o que demonstra como que é o caráter dele. Enfim, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Vasco neles e estamos juntos. Valeu!